Olá, queridos, você está no Lighthouse. Aqui é a sala do Lighthouse. Lighthouse é um ministério que visa oferecer cursos, visa formar, capacitar, liderança. Esse é o papel do Lighthouse. Lighthouse aproxima a academia, os doutores, os mestres, dos conselheiros que nós estamos chamando conselheiros de ofício. Os conselheiros de ofício são pessoas que têm uma expertise em alguma área e eu acho que precisamos definir exatamente esses que são especialistas em alguma área de aconselhamento. Então eu estou chamando aqui de conselheiros de ofício. Tem conselheiros que são os discipuladores, estão nas igrejas, não deixam de estar aconselhando. Há aqueles que estão aconselhando, que estão num pequeno grupo, está aconselhando. Quando você está falando de Jesus para alguém, você está aconselhando. Mas há aconselhamento que é mais específico e que requer exatamente dessas pessoas um preparo, que elas sejam preparadas, capacitadas, orientadas e entender até mesmo qual é o seu papel no aconselhamento. Então essa semana foi uma semana bastante interessante. Essa semana nós tivemos aqui a presença da Karen Vondrasek falando do silêncio, e da fala dos amigos de Jó. E ela disse para nós, seria tão bom que eles continuassem em silêncio. Quando eles estavam em silêncio, Jó estava muito melhor. Então, isso é o que eu quero dizer da importância, do conselheiro, ele ter essa capacidade, ele entender, compreender o seu papel, o seu limite e saber que realmente o que ele está fazendo ali. Então, por isso que o Lighthouse vem para ajudar, trazer aos conselheiros uma condição de crescimento e desenvolvimento. Então, é muito importante que nós possamos estar nos capacitando a cada dia, a cada momento, Está aqui entre nós o Albert Friesen, e o Albert é doutor, meu mentor, meu amigo, e ele tem o TAP, Treinamento em Aconselhamento Pastoral, e o TAP é realmente algo bastante importante, é um curso de aconselhamento, e que dá a você condições de ter uma abrangência muito importante. Dentro do nosso seminário de Teologia Clínica, ele é um dos Opa, voltou, gente? Infelizmente a conexão hoje de manhã também estava assim, com esse tipo de problema de travar. Não sei onde eu parei com vocês, Então, mas estamos aí aguardando o Hilton Costa para a gente conversar no dia de hoje, Então, gente, é muito importante que nós possamos compreender a respeito, entender e compreender a respeito do trabalho do conselheiro. Sendo assim, eu estava dizendo que vocês, que qualquer pessoa pode estudar melhor a respeito do aconselhamento. E eu estava falando do TAP, Treinamento em Aconselhamento Pastoral, Então o TAP, ele vem para ajudar você a conhecer mais sobre o aconselhamento. A priori são 4 módulos de curso, e ele faz parte da grade do currículo faz parte do nosso currículo de teologia clínica, que foi muito bem exposto hoje, muito mesmo, foi fantástico. Então, o que aconteceu na live pela manhã, quando nós
estivemos com o pastor Davi. Foi muito joia. Deixa eu ver aqui, estou procurando aqui, Hilton Costa, não sei se ele... Então, gosto com o TAP. Albert, não entendi muito bem esse dedinho, mas se você quiser dar um plá aqui a respeito do TAP, eu estou aqui aguardando que ele entre, não estou preocupado aqui com a entrada do... Você gosta do TAP? Você sabe que o TAP foi feito e preparado por um cara muito inteligente? Você sabia disso? Não, você não erra, você se enganou, você não percebeu, Albert? Você não erra. Você é uma pessoa que sempre se engana, mas não erra. Gente, eu estou aí conversando com o Dr. Albert. Amanhã nós estaremos juntos, né? E então, amanhã estaremos juntos no seminário. Amanhã começa o seminário de teologia clínica e será realmente muito joia, muito importante. Então, gostaria que você pudesse estar fazendo a sua inscrição. Eu vou pedir para Raquel colocar aí para nós o endereço do YouTube para você ter e fazer a sua inscrição pelo YouTube. Será realmente os palestrantes amanhã. São 4 palestrantes, né? Nós temos na área de a Márcia, que é mestre, e na área de capelania escolar, ela é uma referencial no Brasil já. Estaremos com o Albert, estaremos com o Jamiel também amanhã. Então, e com a doutora Catherine também dos Estados Unidos, que estará conosco. Então será um momento bastante importante para todos nós. E gostaria, mas estou preocupado aqui com meu amigo, o que está acontecendo com esse homem. Aí está, né, a inscrição. Raquel, se você puder ligar para o Hilton Costa, porque eu não sei se ele está preso em alguma coisa ou em alguma reunião, ou sei lá eu. Mas por conta do tempo, porque aí o tempo fica muito reduzido, né? Senão eu já coloco aqui o Albert para a gente conversar por enquanto, e aí conversar um pouco, né, sobre o aconselhamento pastoral. E eu acho que seria muito bom mesmo. Aliás, enquanto esperamos, que já estamos passando aí um tempo, eu acho que seria sensato nós ouvirmos um pouco. O que você acha, Albert? Gostaria de fazer isso? Tá aí o deputado Herculano. Vai ser depois dessa live. Herculano, estou esperando aqui o Hilton Acosta, porque o horário dele era exatamente esse, né? Ou é o seu? Não, 20h30. 20h30, Brasília, Hilton Costa. Então, cadê esse homem? Muito bem. Então, boa noite, Herculano. É um prazer estar com você aqui, deputado. É uma alegria mesmo. O Herculano foi uma das pessoas que deu o start para nós no Dia do Conselheiro. Se temos a Semana do Conselheiro e essa dinâmica fantástica que está,
Se nós temos isso, é porque o nosso irmão Herculano abraçou essa causa. E eu gostaria de colocar para vocês, né, que eu acho muito importante que as autoridades tenham ciência desse trabalho do Lighthouse e conselheiros. E por quê? Porque tudo parte, né, queridos, tudo parte das autoridades. Deus estabeleceu que as autoridades são constituídas por Deus. Então há uma autoridade constituída por Deus, e quando essa autoridade, que é constituída por Deus, e que Deus diz que nós devemos orar por elas, para que o povo não venha a perecer, isto é, para que eles tenham sabedoria nas suas decisões, nós também estamos reconhecendo uma autoridade ali espiritual, que Deus colocou e estabeleceu, e isso para nós é muito importante. Então, quando ele chega e autentica uma decisão como essa, com esse pensamento do Lighthouse, essa proposta do Lighthouse de ter o dia do conselheiro, nós estamos tendo algo fantástico, porque está de cima para baixo numa ordem muito interessante. E eu fico feliz, porque hoje pela manhã, eu já recebi uma informação do vereador Pedrinho, que na cidade de Bonito já foi sancionada a lei, então lá também agora tem o dia do conselheiro. Quando nós estávamos aqui com o deputado Amaro, do Paraná, nós também estávamos contemplando a alegria, né? Porque foi exatamente essa semana nós recebemos a informação que o deputado, aliás, que o governador Ratinho havia, né, definido já havia assinado no Paraná. Então a gente fica feliz, né? Porque nós temos essa oportunidade. Bom, eu não sei o que está acontecendo com o Ailton Acosta, né? O que realmente aconteceu. E o tempo está passando, e talvez eu vou aproveitar aqui o deputado, se é que é possível, deputado, você conversar um pouco com a gente, e depois continuar, porque não vou perder essa oportunidade, porque o assunto do deputado ele é muito importante, tem muita coisa para se conversar, já vista que o meu filho é da área de esporte, então eu vivi muita coisa com meu filho nessa área de esporte, então eu tenho muita coisa a conversar a respeito disso, do processo do aconselhamento, que é muito importante. Muito bem, queridos. Bom, vamos... Como eu estou aqui numa saia justa, né? Não sei mesmo o que aconteceu com o nosso amigo Hilton Costa. Albert, vamos aproveitar. Você poderia falar para nós a proposta do TAP? Eu acho que hoje de manhã nós falamos já do Teologia Clínica, e eu posso te convidar e você falar, né, da proposta do TAP. O que você acha? Você acha que é possível? Eu te mando o convite aí agora. Aí você fala a respeito. Então, te mandei o convite e nós temos aí um tempo para conversar sobre isso. Não é possível? Tá bom. Então, deixamos para depois. Ok, então. Bom, gente, então eu vou conversar com vocês. Eu gostaria de falar com vocês, então, aproveitar a presença de vocês, e vou falar a respeito dos pressupostos para nós caminharmos no aconselhamento. O tema que nós tínhamos aqui tratado e proposto para o Hilton Costa era exatamente a importância do conselheiro cristão na sociedade e na igreja. Bem, vamos pensar sobre isso. Eu acho que isso é bastante importante. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês para que nós possamos estar articulando, conversando um pouco mais a respeito disso, tá certo? Então, a importância do conselheiro na sociedade.
Primeiro, nós estamos falando de relevância. Depois, estamos falando de conselheiro cristão. Depois, falamos de sociedade. E aí, falamos de igreja. E nós vemos, então, que há uma classe de pessoas que têm condições de atender, de ajudar em várias áreas do aconselhamento. Vocês querem ver, por exemplo, nós temos, olha quanto que nós podemos influenciar e ajudar como conselheiros numa sociedade. Capelania escolar, que seria o conselheiro nessa área, conselheiro na área hospitalar, conselheiro na área de polícia civil, aí uma estatística alta de suicídio. Na área prisional são capelanias, né? Capelania doentes terminais, que necessariamente é preciso a presença de alguém especializado nessa área, na área de aconselhamento. Veja outra área de prevenção de suicídio e pós-venção de suicídio. Nós temos também a área de catástrofes. A pandemia é uma catástrofe, né? A pandemia é isso. Na área de aconselhamento familiar, como isso tem uma necessidade nos dias de hoje, né? No aconselhamento na área de gestantes, né? E também na área de adictos, na área de a família do adicto, que precisa ser cuidado, precisa de apoio, de amparo, e precisa entender, porque a família do adicto ela precisa entender como ela também faz parte daquele jogo ali da família, por ser sistêmico mesmo, né? Na área de aconselhamento de adolescentes, hoje em dia, os adolescentes estão sofrendo muito por falta de uma definição, por falta de uma identidade clara, né? Então, isso tem trazido grandes dificuldades. Então, o Ailton Costa está aí, eu não tinha visto ele entrar aqui, né? Porque o meu dedo está... Ok, então eu vou dar, só terminando, Ailton Costa. E na área do aconselhamento pastoral e na área de sexualidade. Muito bem, então, eu tinha feito a rolagem aqui, a rolagem minha estava lá em cima, por isso que eu não vi o Hilton Costa entrando, me perdoe. Então, vamos fazer a chamada aqui, aí, meu amigo. Agora está feita. Vamos lá, meu amigão. Aí. Muito bom. Eu estava dentro do tema já caminhando aqui, não é? Já falando um pouco, né, dessa condição. Olhando aqui, ó, estava te observando aqui falar. Pois é, eu não vi você entrar. A Não, rolagem estava lá em cima. Tá? É bom que eu já captei aqui a mensagem. Bom, gente, está aí agora com a gente, Hilton Costa, um irmão nosso, pastor, um homem envolvidíssimo com as problemáticas da sociedade, sabe muito também sobre esse tema. E eu acho muito importante, por isso esse tema, eu quis fazer com ele, porque ele conhece essa problemática, ele sabe da necessidade do ser humano, não só por ser pastor e pastor da Sara Nossa Terra, mas porque se envolve emocionalmente mesmo, se envolve, briga, luta por isso. Então, daí a importância, até estivemos também agora em Brasília, participando daquele... perdi, Simpósio, né? do simpósio. Então, muito importante, né, para nós. Ailton Costa, por favor, vamos lá, quero dar todo esse tempo para você discorrer. Não, na verdade, assim, primeiro eu quero te agradecer muito. Era o horário do Mato Grosso do Sul. Imaginei. Estou preparado para 8h30, mas foi uma falha, porque está muito explícito. Mas, de qualquer maneira, eu li e estava aguardando aqui. Bom que eu estava tranquilo. E a gente já tem, algum tempo atrás, pela sua paixão
pelo seu ministério, por aquilo que você representa nessa temática, de estar falando sobre a importância do aconselhamento, ou do conselheiro, o papel do conselheiro. E a gente, eu acho que vivenciou um pouco isso agora na pandemia, o quanto a igreja e o conselheiro sim tem sido importante, né? Porque a gente tem sido vítima aí, ou fomos vítimas, né, desse momento tão ruim para a sociedade, que afeta espiritualmente e emocionalmente as pessoas. E aí aonde que se destaca, eu acredito que a gente precisa destacar aí o papel ou essa característica do conselheiro cristão. Porque a gente não está lidando apenas com um profissional, a gente não está lidando apenas com aquele tratamento frio que às vezes a gente tem. E essa grande marca do conselheiro cristão é exatamente a empatia que deve marcar a vida de um conselheiro, né? Sim. A pessoa se colocar no lugar do outro, a pessoa conseguir compreender a dor das pessoas, Sim. amar profundamente, ter compaixão pelas vidas, que é a grande diferença desse conselheiro, e por isso que ele é importante para a sociedade, né? Que a gente está lidando com um papel fundamental que consegue, então, além dele cuidar dele mesmo, além dele ter ferramenta para tratar da sua parte espiritual ou dos seus problemas emocionais, a ferramenta que o cristianismo dá para essa pessoa, ele também conseguir devolver isso de uma maneira que realmente vise o ser humano ou o outro que está lá do outro lado, né? Se a gente fosse, talvez, pastor Didini, tentar exemplificar o quanto isso é significativo, né? Ou seja, da empatia que eu estou destacando aqui, você vê, né, lá João quando diz, né, que o verbo se fez carne, né? Sim. Ou seja, Jesus, ele se fez carne. Então, quanto Deus é empático conosco, né? Puxa vida, né? O Deus, na sua grandeza, ele desceu e ele se fez carne, ou seja, ele assumindo o que nós somos, nos amando profundamente. Então, eu acho que a grande diferença é o que marca hoje a sociedade. Eu fico imaginando se não fosse a igreja nesse período tão importante, né? Se não fosse a igreja na sociedade, é o papel que a igreja cumpre na sociedade. Então, eu sou apaixonado pelo tema e mais ainda por você que desenvolve esse ministério com tanto amor e compaixão, de estar trazendo ferramentas e de estar preocupado com esse processo de formação dos conselheiros, né? Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu sei que você anda esse Brasil todo e tem realmente olhado e está bem de perto junto com as igrejas e a sociedade. E você chegou a colocar a importância da igreja na sociedade. E nós sabemos que hoje, eu vou fazer uma pergunta. Você acha que dentro da sua caminhada, porque você é interdenominacional, embora você tenha a sua base, né, que é a Igreja Só Nossa Terra, mas eu vejo você atuando em qualquer denominação, conversando e dialogando com todo tipo de pastor. Haja vista que até é presidente do Conselho dos Pastores de Mato Grosso do Sul. Dentro dessa condição, você tem percebido a necessidade de um despertamento da igreja para a área do aconselhamento? E por quê? Pastor Didini, eu acho que a Bíblia, todo cristão, por natureza e por vocação, ele cumpre um papel de conselheiro, né? Eu não tenho dúvida disso. Existe um grande legado e a grande responsabilidade quando a pessoa se torna um cristão, naturalmente, vocacionado por Deus, ele acaba que cumprindo esse papel de conselheiro. Ele está evangelizando, ele está acompanhando, ele está se importando com a vida das pessoas. Mas quando você trata um pouquinho mais profundo isso, a gente sabe que as ferramentas não é apenas a vocação, né? É preciso a formação, é preciso o investimento, é preciso você estar apurando essa pessoa nesse ministério. Sim. Então, eu não tenho dúvida de que talvez a agenda hoje da igreja ela está um pouco mais focada
apenas para o papel da liderança, da necessidade de uma liderança mais expressiva, Sim, e acaba suprimindo um pouco a importância do papel daquele que lida com as pessoas no dia a dia. Então, sim, eu não tenho dúvida de que há uma necessidade e urgência para que haja um investimento mais de perto das igrejas no processo de formação. Quando eu falo de formação, a gente está falando do aconselhamento, mas na sim. minha área que atuo, por exemplo, nessa área de política profética, vamos dizer assim, a gente tem aí um vácuo muito grande na falta de formação. Até porque existe uma série de equívocos teológicos que precisam ser corrigidos historicamente, né? Então, o processo da formação em si ele é muito importante. Agora, no que diz respeito, e se é importante para a igreja, não sei se foi essa a segunda pergunta que você atingiu, Aham, né? Não tenho dúvida, porque eu acho que isso tá no centro aí dessa questão da qualidade. Porque você tem a vocação, a pessoa é vocacionada para isso, mas se ela não tem ferramentas, se ela não tem conhecimento, se ela não tem um preparo adequado, como é que ela oferece um aconselhamento ideal para aquela pessoa? Então, eu não tenho dúvida que há, sim, uma necessidade de urgência no processo de formação, né? E eu louvo a Deus, assim, pela sua é. iniciativa, né? Porque é isso que você faz com muita perfeição, né? Não sei se com muita perfeição, mas buscando Não, é crescer, sim, né? é sim. Buscando Pode ter crescer. certeza. Mas a minha, o que hoje nós temos visto, pastor, é o índice muito grande da evasão das igrejas. As ovelhas estão tendo várias escutas. E por ter várias escutas, e não é várias escutas de influência mesmo, ruim, inclusive, né? Elas não têm percebido o quanto essas influências têm deturpado a sua capacidade de esperança e fé. Haja visto o número de depressão, de até mesmo pastores, o índice de suicídio não é baixo, é grande, e a, a síndrome de pânico está avançando e avança. O número de pessoas de divórcio tem crescido assustadoramente. E isto são coisas que há na sociedade, e a igreja está dentro dessa sociedade. Para mim, eu costumo dizer que a igreja é o furúnculo da sociedade. Sim, É aonde vem para nós as pessoas que estão bem machucadas. E se nós não tivermos, se nós formos agir num legalismo, nós vamos perder essas pessoas e perder de ouvi-las, de tratá-las, de curá-las. Né? Quando a gente vê Jesus com a mulher samaritana, ele mostra que ele consegue ali dar sua grande contribuição. É um aspecto social. É um aspecto que ele conhecia, ele olhou para a condição daquela mulher. E não só daquela condição daquela mulher, mas também para a religiosidade daqueles que a acusavam. sim, Né? sim. Não, você trata de Então, um tema sobre. Você fala sobre a superficialidade, talvez, né, que há hoje no trato com as pessoas, né? Um tratamento superficial que às vezes não atinge de fato a necessidade daquela pessoa ou a falta de visão, daquilo que a gente está chamando de empatia mesmo, né? De até de se colocar no lugar do outro, né? É uma coisa muito superficial mesmo. Agora, o conselheiro ele vai muito além do que uma pregação de púlpito, né? E isso. até mesmo essa preposição de em, né? De empatia, e o em, né? É o dentro, né? Ou seja, aquela que se coloca de dentro, né? É interessante que o livro de Hebreus, se não me engano, capítulo 13 ali, logo no início, o que o autor diz assim, lembrai-vos dos presos como se você tivesse preso. Uhum. Né? Então, acho que as igrejas hoje, fazer uma correção na sua liturgia, na sua agenda, e
de poder perceber o momento que a gente está vivendo, pastor Didi, porque eu tenho falado um pouco sobre isso, sabe? Nós precisamos ter discernimento do tempo. A gente Isso. precisa compreender, discernir o que está acontecendo. Como é que o mundo está se movendo. Há um decreto de falência do cristianismo para a sociedade. O decreto de você retirar, excluir a influência do cristianismo na sociedade. Eles querem substituir o modelo cristão de sociedade. Então, quando você é confrontado, quando você é atacado pelo pensamento da pós-modernidade, que está aí dentro das igrejas, inclusive, às vezes, dentro dos nossos púlpitos, se você não tiver ali uma igreja muito bem antenada naquilo que está sendo colocado, você acaba que não atingindo realmente o âmbito dessa pessoa. Então, Ailton, o pessoal está falando que está muito baixo. Eu já ouvi o meu está bem alto. Aliás, está no máximo. Não sei eu se... não sei por que está baixo, eu realmente também não sei, porque eu estava agora há pouco também participando de uma outra reunião, eu não sei se melhorou, meu volume aqui está no máximo, né? O meu também. Mas beleza, então, gente, não tem como resolver isso. O meu também está no máximo, né? Mas desculpe, interrompi você. Você estava indo numa temática bastante importante. Eu acho que essa influência que a gente não vê, mas está, e através da música, através de vários aspectos, essa influência está entrando. Vamos entrar por aí, porque isso tem a ver exatamente com o nosso tema, a sociedade, né? E a importância do conselheiro nessa temática e entender essa influência. Eu acho que nós vivemos no tempo de pós-modernidade, né? A gente precisa compreender isso. Né? O que prega a pós-modernidade? A mensagem do anticristo hoje é essa, pós-modernidade. E o que a pós-modernidade fala, assim, do principal, entrando nesse tema um pouquinho? O hedonismo, por exemplo. Né? O endeusamento do prazer. Uhum. Hoje em dia, as pessoas, se elas não se sentem, se elas não alimentam o seu prazer pessoal, ou seja, ela se frustra rapidamente. Enquanto que a palavra vai te colocar lá na cruz, vai colocar os teus desejos lá na cruz. Uhum. Então, se você não compreende o que esse tempo está dizendo para as pessoas, e aí que a igreja precisa compreender muito bem, ter essa leitura do antropocentrismo, do relativismo. Não existe mais verdade, a verdade é minha, é sua. Você tem que... A verdade bíblica não existe mais. Então, cada um agora tem a sua verdade. Estamos falando de pós-verdade aqui. Uhum. Uhum. Então, como é que você traz uma mensagem, como é que você traz um aconselhamento sem que você compreenda o ambiente onde você está, o tempo onde você está vivendo, qual é a mensagem desse tempo? Então, e aí vem as influências todas. Quando você pega a música desse tempo, quando você pega a mídia desse tempo, a cultura desse tempo, até mesmo a política desse tempo. Então, quando você tenta visualizar tudo isso, pastor Didini, olha que interessante, né? Quando, lá, Isaías capítulo 6, o profeta estava calado. O profeta não falava, Isaías estava quieto. Ele foi silenciado. Mas quando morre o rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, então Isaías começa, então, ela falou, eu vi o Senhor. Para você ver o quanto é importante também a influência de governo, de poder. Porque a gente cega, as pessoas não conseguem ver Deus mesmo. Isaías só começou a ver Deus lá no capítulo 6, quando o rei morre. Aí ele diz que ele vê as pessoas, ele consegue olhar para ele consegue olhar para as pessoas do lado, ele vai falar, eu sou um homem pecador e eu convivo no meio de um povo pecador, ele tem uma visão ampla. Por quê? Porque existia uma resistência espiritual do tempo. Então, é fundamental que a igreja consiga ver esse tempo e discernir esse tempo. Senão, a nossa mensagem não atinge. Não tem jeito. Uau. Olha, eu acho que agora você foi fundo, meu amigo. Gostei muito de estar ouvindo isso, porque isso é tema para estudar. E isso é tema para a gente ter
no seminário, entender esse tempo de hoje. E as consequências de tirar a verdade, que é a verdade de Deus, que é absoluta, não é? E o que dano traz quando você remove da pessoa a possibilidade, quando você tira a fé dessa pessoa, ela passa a olhar para si mesmo, mas o si não tem esperança no si. Como tem esperança naquilo que eu olho para mim e diz, mas como eu vou ter fé em mim mesmo? Se eu estou detornado, me resta morrer. Sim. Então, falando, você precisa acreditar em você. Como se acreditar em você fosse fácil. Eu tenho emoções, eu estou me sentindo derrotado, quebrado. Como que eu vou olhar para mim mesmo? Então, a importância, né, da gente manter o trabalho do cristianismo na sociedade, ela é fundamental para gerar esperança. E a nossa esperança tem objeto. Não é uma esperança vaga. Nossa esperança é Cristo, é Deus Todo-Poderoso. E isso dá sentido de vida, porque foi a vida que nós perdemos. Né? Então, hoje eu estava até na live com o professor Davi dizendo, nós perdemos a vida estando na vida que é o Éden. Vivemos na busca de uma vida e Jesus diz, eu vim para trazer vida e trazer a vida em abundância. Perfeito. E quando ele está... Eu estava, pastor Didinho, agora, nesse final de semana, no Amapá. Estava conversando com os pastores da cidade, fizemos uma reunião muito produtiva. Eu tive a oportunidade de trazer uma palavra para os pastores lá da cidade. Uhum. E eu fiz uma pergunta para eles. Eu disse assim, quem é a luz do mundo? Aí a maioria, Jesus. Perguntei de novo, quem é a luz do mundo? E eles falavam, Jesus. E um mais tímidos ali, eu vi que tinha uns mais tímidos respondendo uma coisa diferente. E eu falei, olha, gente, para você ver, né? Jesus olhou para mim e para você e falou assim, vós sois a luz do mundo. Jesus não falou eu sou. Aliás, Jesus falou que ele era a luz do mundo antes dele morrer, porque depois que ele foi, que ele já anunciou a morte dele, ele falou, opa, a luz é você. Isso. Então, para você ver a importância que nós temos, porque nós somos essa luz. Uhum. E ele falou assim, vós sois o sal da terra. Isso. E eu estava conversando com os pastores da cidade, lá do estado do Amapá, e estava dizendo um pouquinho, eu falei assim, escuta, Jesus falou que o sal insípido não tem mais valor nenhum. Eu perguntava para ele, você já experimentou um sal insípido? Já experimentou um sal sem sabor? Alguém já pegou o sal? E aí, não conheço. Eu falei, pois é, Jesus, ele convivia numa região de sal que não tinha sabor, aquelas montanhas brancas lá e tal. Era um sal sem sabor. E quando ele pedia o sabor, não tinha mais utilidade. Não sei, eles quebravam aquele sal e faziam tipo uma trilha, uma calçada. Por isso que ele falou que o sal sem sabor não tem mais utilidade nenhuma, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Porque eles faziam aquilo ali do sal sem sabor. Exato. Quebravam aquelas pedras e usavam como calçada, é um trieiro ali. Aqui a gente joga o pedregulho no barro, né, para a gente poder pisar. E sabe quando que o sal perde o sabor? Ele se torna insípido? Então a ciência vai explicar para nós. Ele vai dizer o seguinte, que o sal insípido, ele começa a perder o sabor dependendo do ambiente onde ele está. A ausência de alguns elementos químicos no ar vai fazendo com que o sal vai perdendo o seu sabor. Então, a ausência de elementos químicos vai fazendo o sal perder o seu sabor. E Jesus falou assim, então se você o sal em si não tem mais valor, porque ele estava dizendo exatamente, falou, olha, se você vai perdendo algumas essências, se você vai perdendo valores, se você vai abrindo mão daquilo que Deus realmente colocou para você, o tempo vai fazer com que você se apague. Você não tem mais importância nenhuma para a sociedade, nem para você mesmo, nem para sua família, nada. Então, Jesus alertou. Então, nós precisamos cuidar desse ambiente. Esse ambiente precisa ser saudável. Nós precisamos viver num ambiente de fé, nós precisamos viver num ambiente que olha para mim, para você, e fala, não, você é a luz do mundo, porque Jesus já falou assim, você é o sal.
já levantou a autoestima do cara lá em cima, já falou, ó, a luz tem que estar lá em cima, lá no alto, para que a tua luz brilhe, para que todo mundo veja quem é você. Não tem nada de errado nisso. Olha que coisa tremenda isso aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pensando naquilo que podemos influenciar na sociedade, que é exatamente o que estamos aqui trabalhando, e aproveitando a sua colocação, rios de água viva fluirão de dentro de nós. Meu Deus. Vida, né? Sem dúvida. E por onde o rio passa, né? Uau! Nós somos fonte de água viva. Nós matamos a sede. É isso aí. Né? Olha o conselheiro nesse contexto, pegando alguém que está... Eu vou falar do crente, né? Porque todo crente é um conselheiro. Obviamente Sim. tem aqueles um pouco mais especializados, vamos dizer assim, que tem mesmo, né? Um estilo de vida, que vai conseguir ter uma percepção, a leitura melhor, vai olhar para o cidadão, para a pessoa, já sabe só no olhar. Minha mãe, ô pastor Didinho, minha mãe é o seguinte, a minha mãe olhava para nós assim, em um determinado horário do dia, você já tinha que saber o que ela estava pensando. Não tinha mais especialista do que nós antigamente, só olhava assim, a velha já olhava, você sabia que já era o horário para você esquentar a água do chimarrão dela, que já estava no horário. Então, existem sim pessoas com essa capacidade um pouco melhor de ler o ambiente, de olhar para a pessoa, ver que tem algum problema, de buscar. Eu entendo e creio nisso. Mas todo cristão é um conselheiro. Ele tem dentro de si essa luz que a gente colocou aqui, tem o sal, que faz diferença, tem o rio de água viva, porque ele transmite vida. Né? Olha o crente murmurão, que eu fico falando coisa besteira, fica reclamando da vida. Né? Fica chorando, fica perturbando os outros, fica colocando carga na vida. Não, o crente ele vai lá e transmite vida, uma palavra de avivamento, canta um louvor. Gente, isso é poderoso demais, né? Exato. Quando você coloca que todo crente tem esse potencial, é verdade. E nós podemos observar, eu estou até separando aqui, e no livro de Isaías, nós vamos ver isto. Nós vamos ter essa compreensão quando nós olhamos aqui Isaías 9:6, vai dizer assim, afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno. Deixa eu te perguntar, tem uma vírgula depois desse conselheiro aí ou não? Aqui está. Tem uma vírgula. Espera um pouquinho. Afinal, o menino nasceu e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, vírgula. Deus... Peraí. Conselheiro... hífen maravilhoso. Você sabe que tem algumas traduções aí que não tem essa vírgula aí, né? Eu estou usando... assim, que é um conselheiro maravilhoso. A King James... Tem alguma tradução que tira a vírgula. Eu uso a King James. Mas isso não muda nada. Mas tem uns que dizer, é um conselheiro maravilhoso. Ele é. O fato é que o Espírito de Deus está em nós. Ele habita em nós. Ele opera em nós. E eu vejo assim, o problema é que a igreja foi perdendo a capacidade da poimênica. Isso é, do cuidado, do pastoreio. Isso, claro, tem uma influência muito grande. Hoje, o pastor, eu fico vendo por mim mesmo. O ano que vem eu faço 40 anos de ministério. Eu comecei cedo. Né? Pô, então, assim também se me quebra. Eu comecei com 12 anos. Então, aí... A atividade pastoral, ele tem que ser presidente de uma igreja, ele tem que ter responsabilidades fiscais,
Ele tem que ter responsabilidade com a Justiça do Trabalho, porque ele tem funcionários, ele tem. Então, ele exerce um papel de empresário, né? Como se fosse um empresário a nível de sociedade, porque as responsabilidades sociais de um pastor é muito grande. Como se fosse, não, ele é. Ele é. Então, é um trabalho que ele não foi preparado para isso. Ele tem uma chamada ministerial, ele quer ser pastor, mas ali a função foi tomada. Já houve muitas discussões sobre isso, de ter o pastor só ser o pastor. E não dá certo, porque quem assume presidência muitas vezes fica vaidoso e acaba atrapalhando o trabalho do pastor e fica pior ainda. Já houve época. Entendi. Você pode repetir o que você falou? Já houve Mais época. Que o pastor ele fique de tempo integral ou que ele houve uma época que as pessoas diziam: não, o pastor só fica como pastor e a gente elege um presidente estatutário. Tá, entendi. Tá? E não dá certo. Não dá certo, porque até filosoficamente até seria legal. No entanto, na prática, isso traz um problema violento para o pastor, por conta das vaidades do presidente. E aí acaba atrapalhando todo um trabalho. Um tem a visão... Você sabe, as igrejas históricas, a maioria delas, as estruturas delas são dessa forma, né? Ou seja, as igrejas episcopais, que tem um modelo diferenciado de governo, já o pastor é tudo, né? Ele é administrador, ele é o gestor, ele é o líder espiritual. Agora, nas igrejas históricas, a maioria delas já são geridas por uma outra junta separada do ministério pastoral, né? Mas ainda continua sendo pastores, né? Ainda continua sendo pastores. Né? O presbítero, mas tem tempo integral e estão envolvidos na obra. Tem alguns que não, aí causa problema. Sim. Mas o que eu quero mostrar é que essa situação foi tirando o pastor da sua condição de pastoreio. Ele não tem tempo, não tem um tempo suficiente para gabinete, ele não tem tempo, ele não tem... E ele precisaria ter esse tempo, ele precisaria montar essa equipe de pessoas que vão atender pessoas. Por isso que eu, hoje, mais do que nunca, entendo a importância de se ter centros de aconselhamento dentro da igreja, com as áreas de aconselhamento, que eu estou chamando de ofício. Por exemplo, uma pessoa especializada em capelania escolar. É enorme as demandas da capelania escolar. É enorme, tem que ser focado, especializado, não dá para atender tudo. Ou na hospitalar, tem que ser especializado, tem que entender o problema ali dentro daquele hospital. Na área policial, na área civil, fiquei sabendo de suicídio em cada 3 meses, são quase 6 suicídios de policiais. Sim. Então, muito forte. Forte. Na área prisional ou na área de doentes terminais. Como tratar, como abordar, como cuidar desse doente terminal. Então, só no Lighthouse aqui, a gente já tem quase 18 áreas de expertise da área de aconselhamento. Então, eu vejo que o conselheiro na sociedade e na igreja, ele é necessário hoje. Hoje se faz necessário. Por exemplo, deixa eu compartilhar uma coisa para todos vocês aqui. Uma das nossas pastoras, ela fez o curso de doula. E ela, então, no curso, ela ficou sabendo que muitas pessoas da área, estou tentando tomar cuidado com as minhas palavras, e pegam a placenta ali e joga para a rainha da terra, entende? Faz um ato ali, um ritual e macabro, vamos dizer assim, não é? A igreja está fora dali.
quando a igreja podia estar também atuando e ajudando essas gestantes. E, então, eu acho que a prevenção e pós-venção de suicídio, o tempo todo nós estamos ouvindo pessoas Sim. nessa condição. Então, a sociedade ela está doente. A sociedade... Mas olha, pastor, eu também tenho uma análise com relação a isso, que a gente não pode tirar também o olhar, eu acho, dessa situação que favorece um pouco esse perfil, vamos dizer assim, de pessoas que a gente se depara hoje, né? Bom, você sabe que eu presido o Conselho de Pastores, né, do Estado. Além de presidir o Conselho de Pastores, eu sou o secretário executivo nacional, tanto do FENASP quanto da nossa Confederação Nacional. Estou liderando alguns outros movimentos, o Acorda, enfim, eu tenho uma participação porque isso já é de mim, desde cedo, desde 14 anos eu faço isso na escola, na liderança de sala, do Grêmio. Então não é uma coisa que, estou fazendo, não, eu sempre fiz isso, sempre estou participando de alguma coisa, eu tenho essa coisa de participar. Mas tem um dado histórico aqui no Brasil que a gente precisa entender. Por isso que eu estava dizendo que a gente precisa discernir o tempo, né? A minha geração e a sua, embora bem mais novo do que você, pelo menos uns 30 anos, você já teve pastor, Também, pelo menos você tem cabelo. A minha geração e a sua, né? E a gente não viveu essa doutrinação que os nossos filhos viveram em sala de aula. Foram 30 anos, essa geração dos nossos filhos, 30 anos de doutrinação em sala de aula. Sim. Óbvio que eu não estou generalizando, mas o cerne da educação. Ele pegou os nossos filhos, colocou dentro de uma sala de aula e vem doutrinando essas crianças. E por isso que você pega essa geração dos nossos filhos, às vezes os nossos netos, uma geração que não suporta o não, que não suporta a correção, uma geração que não quer trabalhar, que não quer investir, né, porque tem uma metodologia de ensino totalmente nociva à sua formação, porque eles aprenderam isso. Ailton. É a influência dessa educação, né, Paulo Freire, vamos dizer assim, que tem colaborado. Por exemplo, os meninos estão em casa jogando videogame, pastor. Os meninos, as meninas não, viu? As meninas, elas estão investindo um pouco mais nela, tem aí uma geração legal, mas os eu vou meninos, precisar, então, eu vou precisar interrompê-lo, porque falta 3 minutos para a gente encerrar. Ok. Tá ótimo, engrenamos aqui num papo gostoso. E o Albert escreveu aqui: a relação entre pastor e presidente estatutário apenas revela como está a saúde emocional e espiritual da liderança. Em si, ter ou não um presidente estatutário não é o problema. Obrigado, Albert. Doutora Albert Frieser, psicólogo. Então, suas considerações finais. Eudrio, muito obrigado por você aceitar esse meu convite, querido. Bom, primeiro, mais uma vez, me desculpar com todos que estavam aguardando, porque eu me equivoquei no horário. É um prazer sempre estar falando sobre esses temas e aprender com você também, porque sempre a gente está aprendendo um pouco mais. Eu acho que é isso que faz, que é importante a gente estar sempre aprendendo, porque eu falo de discernimento, de conseguir entender esse tempo, a gente está efetivamente preparados, né? O obreiro pronto, preparado para toda boa obra. Então, há uma urgência assim, na igreja da gente rever a nossa agenda, o nosso processo de formação, para que a gente seja realmente mais efetivo, mais relevante, para que esses índices de miséria que você cita, de suicídio, de violência, de tudo, eles possam diminuir. Na medida que Amém. o evangelho cresce, isso tem que diminuir. Não pode ter o evangelho crescendo e esses índices aumentando. Então, nós temos que ter uma igreja relevante que diminua isso, de forma que ela seja abençoadora para a nossa sociedade, e é isso que eu espero. Deus abençoe você. Obrigado, pastor Didini, você que nos acompanhou, Deus abençoe e te alcance. Obrigado, querido. Deus abençoe a todos. Daqui meia hora eu começo uma outra live com o deputado Herculano, que também está aí nos ouvindo. Um grande abraço, querido. Vamos ter outras oportunidades para conversar mais sobre esse tema. Um abraço, gente. Deus abençoe. Amém.